Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Todos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Imagine uma situação comigo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas imagine que você trabalhou o dia todo, está cansado, e o que você deseja no final do dia é voltar para a sua casa, chegar em casa, tomar um banho e descansar com a sua família. Conversar com eles e ficar em casa tranquilo. Já aconteceu assim? Mas no momento que você chega em casa, toma o seu banho, põe uma roupa confortável para dizer, olha, tudo que eu precisei fazer nesse dia eu já fiz. E quando você vai sentar na mesa, quem sabe comer com a sua esposa ou estar com a sua família, alguém bate na porta. O que você faz? Já aconteceu uma situação dessa? Alguém bate na sua porta, você atende ou não atende? Ou você fica, quem sabe, quieto para a pessoa entender que não tem, quem sabe, ninguém em casa, quem sabe ele vai embora. Hoje eu não quero atender ninguém. Por que eu estou falando sobre isso? Porque num texto lido, meus irmãos, e que nós lemos, é como se uma igreja, a igreja chamada de Laodiceia, estivesse dentro de casa, sem querer ser incomodada. O texto que nós lemos, meus irmãos, é uma igreja dentro de casa, sem querer receber visita. Ela apenas quer descansar. Ela apenas quer ficar sozinha com a sua família. Eu não quero receber visita hoje. E nesta hora, que essa igreja está acomodada dentro de casa, o texto diz, eis que estou à porta e bato. É interessante nós vermos isso, ou esse texto. Durante muito tempo, eu não sei, você se já ouviu alguma pregação nesse mesmo texto, mas durante muito tempo, pastores interpretaram este texto de forma errada, afirmando que esse texto trata-se de um apelo evangelístico ao perdido pecador. Olha, o Senhor está batendo na porta do seu coração. Muito tempo ouviu-se pregações desta forma, mas eu creio, meus irmãos, que a interpretação correta desse texto é que se trata de uma exortação a uma igreja. Afinal de contas, a carta é dirigida a uma igreja de Jesus. Quando se diz, eis que estou à porta e bato, este bater na porta é de uma igreja. O problema é que esta igreja não quer ouvir, ela quer apenas descansar na sua religiosidade. Opa, nós estamos muito bem, as coisas estão funcionando, os membros estão dizimando e a gente vai prosseguindo. É o que nós vemos aqui. Infelizmente, o que nós vemos nesse texto, que esses crentes deixaram Jesus de fora, mesmo tendo uma igreja em funcionamento. É a realidade do texto. Por isso que em Apocalipse 3:20 é um desafio para uma renovação espiritual na igreja. De todas as cartas, as igrejas da Ásia, esta é a mais severa, na qual não há nenhum elogio. Nós podemos ver isso nesta carta. Presume-se que ela conheça a voz de Jesus, porque diz assim, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se alguém ouvir a voz que conhece. Por isso, meus irmãos, esta carta é uma carta que é justamente para chamar a atenção da igreja. Eis que estou à porta e bato. Os crentes dessa igreja diziam ser discípulos de Jesus, mas a fé cristã deles se tornou uma mera rotina, onde tudo não passava de uma religiosidade vazia. Você já viu crente religioso? Eu sou de um tempo, e talvez você já ouviu um tempo atrás, criticando alguns, e talvez até mesmo você já criticou, os católicos romanos, criticando eles de serem católicos não praticantes. Já ouviu isso?
quem você é? Eu sou o católico não praticante. Os católicos não praticantes eram aqueles que eram batizados na infância, iam de vez em quando numa missa, diziam ser católicos, mas não tinham nenhum compromisso com a igreja. Católicos praticantes. É isso que nós vemos aqui. Mas o problema, meus irmãos, que hoje nós vivemos uma época dos evangelhos não praticantes. Há um aumento expressivo do número de evangélicos, mas a verdade é que muitos estão espiritualmente doentes, e o pior, dentro mesmo da própria igreja. Esses não querem ser incomodados, confrontados, e quando isso acontece, o que eles fazem? Eles mudam de igreja. É o que nós vemos. No texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus está à porta. Ele está à porta. E a mensagem de hoje é sobre a igreja. Jesus está à porta. Eu queria ver com você 4 verdades do propósito de Jesus Cristo estar à porta batendo. Porque a pergunta é, o que Jesus está fazendo lá, batendo nesta porta? Eu queria depreender 4 verdades nesse texto bíblico. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu creio que Cristo está batendo a porta para alertar a igreja. Alertar a igreja sobre o quê? Alertar sobre o perigo de valorizar mais as bênçãos terrenas do que as bênçãos celestiais. Em primeiro lugar, aqui Jesus está à porta para alertar a igreja. Esta igreja que nós estamos aqui estudando, meus irmãos de Laodiceia, ela esqueceu que as bênçãos terrenas são temporais e as bênçãos espirituais são eternas. Esqueceu-se da brevidade da vida e que um dia todos irão ter que prestar contas diante de Deus. Aqui, meus irmãos, a igreja de Laodiceia, em vez de fazer diferença na cidade, tornou-se parecida com a cidade, perdendo seu propósito de existir. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a igreja tornou-se como um patrimônio tombado da cidade, para interesses pessoais, para a ostentação das suas riquezas. Tanto é que no versículo 17 ele diz assim: eu estou rica e abastada. Era esta igreja, meus irmãos. Essa igreja, ela estava, ao invés de influenciar a cidade, não, ela estava parecida com a cidade. Nós podemos ver a história da cidade que tinha muito a ver com a igreja de Laodiceia. Por exemplo, Laodiceia era uma cidade muito importante e rica naquele tempo. Fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria, enriqueceu por estarem perto ou estar no centro de grandes rotas comerciais. E é interessante o William Barclay, um teólogo, que relata que a cidade de Laodiceia se destacava em 4 aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto, ela se destacava como um grande centro bancário e financeiro. Esta cidade era uma das cidades mais ricas do mundo naquela época, era uma cidade de milionários. A história diz, para comprovar isso, que no ano 61 depois de Cristo, essa cidade foi destruída completamente por um grande terremoto. E o que eles fizeram? Os habitantes de Laodiceia, que eram ricos e independentes, eles se recusaram a receber ajuda do governo romano e assim reconstruíram a cidade com seus próprios recursos. Eles não sentiam necessidade de nada, logo não sentiam necessidade de Deus. Infelizmente, meus irmãos, assim como a cidade, assim também estava a igreja, que dizia assim: eu não preciso de coisa alguma. Versículo 17. Ainda essa cidade se destacava como um grande centro de indústria, da indústria de tecidos. Em Laodiceia havia muitas ovelhas que tinham uma lã suave, de cor violeta escura. E os comerciantes de Laodiceia, por meio desta lã, produziam industrialmente roupas e se orgulhavam dos trajes famosos, onde gente de todo mundo vinham até aquela cidade para comprar. Era um produto destacado naquela cidade. Mas infelizmente, meus irmãos, assim como a cidade, estava a igreja. Não preciso de coisa alguma. Em terceiro lugar, essa cidade se destacava como um grande centro médico de relevância. Ali, meus irmãos, era um lugar de
de tamanha importância, e havia uma escola de medicina naquela cidade, onde os médicos eram tão famosos, que os nomes de alguns deles estavam estampados ou apareciam nas moedas da cidade. Quando nós vemos essa escola de medicina famosíssima, ali ela produzia, havia um pó frígio em que fabricava um colírio quase milagreiro, onde pessoas doentes de todo mundo vinham comprar, e todos queriam aquele colírio, pessoas doentes vinham e realmente eram curadas. Mas infelizmente, meus irmãos, assim como a cidade estava, a igreja dizendo: não preciso de coisa alguma. Essa cidade ainda se destacava como um lugar de águas termais. A região era formada de 3 cidades, havia Colossos, havia do outro lado Hierápolis e no meio Laodiceia. Em Colossos havia as fontes de águas frias e em Hierápolis as fontes de águas quentes. No curso dessas águas que vinham de Colossos e Hierápolis, águas quentes e frias, por arquedutos chegavam em Laodiceia águas, mas que tipo de águas? Águas mornas. Ou seja, o que o texto está dizendo é que as águas quentes de Hierápolis, assim como as águas frias de Colossos, tinham um propósito, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. É disso que nós vemos no texto. Por isso que Jesus diz: olha, você não é frio nem quente, eu desejaria que você fosse frio ou quente, porque de alguma forma haveria um propósito terapêutico. Mas sendo morno, você está me causando náuseas a ponto de querer vomitar-te da minha boca. Paralelo a isso, meus irmãos, nós vemos no Sermão do Monte, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Não. Ele será jogado para ser pisado, pois não serve mais para nada. Assim estava a igreja. O que vemos aqui, meus irmãos, é uma igreja que, ao invés de transformar a cidade, havia perdido o seu propósito, tomando a forma da cidade. Talvez até alguns pensassem que a prosperidade material era a aprovação de Deus, mas não. Jesus estava batendo na porta, alertando do perigo da falsa compreensão. Em segundo lugar, nós vemos uma outra verdade. O que Cristo estava fazendo? Cristo estava à porta, chamando aquela igreja ao arrependimento. Por isso que diz no versículo 19, a parte B: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Ou seja, seja diligente, esteja atenta ao alerta que eu tenho dado à igreja. É como se ele desse algumas severas batidas para trazê-la de volta deste estado e condição de indolência, indiferença e autoconfiança. Arrependa-se. Agora veja bem, eu não vejo Jesus na porta com um sorriso de aceitação, não. Eu vejo Jesus na porta, quem sabe, com uma vara, dizendo assim: eu repreendo e corrijo e castigo aqueles a quem eu amo. Era isso que Jesus estava fazendo. Repreensão e castigo causam dores, sim, causam, mas aqui está a prova do amor, ou seja, eu faço somente isso por aqueles que são objetos do meu amor. Por isso que eu repreendo. Por acaso você vai repreender e bater ou disciplinar um filho que não é seu? Quando Jesus repreende, é porque Ele ama. Amém? Aqui nós vemos isso, meus irmãos. Seu bater na porta é por vezes até mesmo de experiências dolorosas da providência. Seu bater na porta talvez seja até mesmo uma perseguição, mas as perseguições servem para testar a maturidade da fé, que aprende que não há possibilidade de comunhão sem disciplina. Por isso Jesus diz que apesar de tudo o que possuíam, não percebiam. Eles não haviam percebido que eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. Terrível, meus irmãos. Uma igreja que achava que estava abafando, estavam doentes, estavam enfermos. E isso era terrível. Agora, veja bem, descobrir uma enfermidade é muito ruim, é ou não é? É muito ruim, meus irmãos. Mas o que é pior do que estar doente?
O que é pior do que estar doente? Pior do que estar doente é achar que tudo está bem e que não precisa de médico ou remédio. Jesus estava batendo na porta daquela igreja para que houvesse arrependimento no coração e de fato. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo estava na porta fazendo o quê? Segundo o texto, Cristo está à porta aconselhando. É interessante nós vermos isso. Versículo 18 diz assim: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então serás rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da tua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. O próprio Cristo aconselha aquela igreja. É interessante que esses conselhos, meus irmãos, são um conselho que tem a ver com valores espirituais. Eu aconselho comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então serás rico. Veja bem, era uma igreja que estava uma cidade rica, e Jesus fala diferente para eles. Eles se achavam ricos e Deus diz: não, eu quero que você compre de mim. Na perspectiva de Jesus, eles eram pobres e miseráveis. Por isso Jesus os convida a comprar dele ouro refinado pelo fogo. É interessante essa expressão. A expressão grega para ouro refinado pelo fogo refere-se a um produto que passou por um processo rigoroso para que se tornasse algo valioso. Compre de mim. O que nós vemos, meus irmãos, é que os cambistas dos bancos da cidade de Laodiceia, eles manuseavam uma moeda corrente diariamente, mas Cristo está aqui aconselhando a não irem nessas pessoas, mas irem para Ele mesmo, o dono do ouro e da prata. Ele estava dizendo: olha, pare com isso, venha a mim, porque realmente, somente comigo você vai adquirir a verdadeira pedra preciosa. Então pare de ficar olhando as coisas, compre de mim. Jesus é a maior riqueza que alguém pode possuir. Ele não pode, e essa riqueza não pode ser comprada com dinheiro. Tanto é que o texto não fala de dinheiro, mas fala de ouro refinado, purificado. Jesus está falando de valores espirituais, e valores espirituais não é algo que o homem possa conseguir por conta própria. Por isso o conselho: uma igreja pode ser organizada, pode ser muito bem trabalhada, mas ela não vai conseguir valores espirituais por conta própria. Ela precisa de Jesus. Se Jesus não estiver presente neste lugar, meu irmão, de que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? De que adianta virmos à igreja? Precisamos, meus irmãos, comprar dele. Isso é importante. O conselho de Jesus é o conselho também sobre virtudes espirituais. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez. É interessante que na cidade tinha lá roupas maravilhosas, todo mundo queria as roupas daquela cidade, mas Jesus diz: olha, compra de mim porque vocês estão nus. Compre de mim. O que nós vemos, meus irmãos, que eles pensavam que estavam bem vestidos, mas estavam nus. Todos os teares da cidade de Laodiceia não poderiam tecer roupas suficientes para cobrir a nudez dos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo. Laodiceia podia suprir o mundo inteiro com suas túnicas e vestes materiais, porém, uma roupa pura, santa, só poderia ser adquirida através de quem? Jesus. E é isso que nós vemos no texto. Só Jesus pode fornecer o manto branco da justiça, pois somente Ele é capaz de perdoar todas as iniquidades. É isso que nós vemos, o conselho de valores, meus irmãos. Ele estava aconselhando valores, a quem deveriam comprar. Ele estava aconselhando sobre virtudes espirituais, o que eles deveriam vestir como servos do Senhor. E ainda, meus irmãos, há o conselho para uma nova visão, e a visão espiritual. No versículo 18 fala sobre isso. Ele diz: compre colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar com olhos espirituais e não carnais. Compre de mim colírio. É interessante que os crentes de Laodiceia estavam cegos pela autoilusão
das coisas terrenas. Era uma cidade que se vangloriava de ter o quê? Um colírio milagroso, mas ele diz: olha, vocês estão cegos, vocês precisam do colírio que somente eu posso dar. Com o colírio para os olhos que Jesus oferece, aqueles cristãos seriam capazes de enxergar o mundo com olhos espirituais da fé. A igreja de Laodiceia precisava ter os olhos abertos para entender que o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, eles deveriam enxergar as pessoas com os olhos da graça, da compaixão, da misericórdia de Deus, pela fé. Compre colírio, porque eu tenho o melhor para você. Meus irmãos, quanta ilusão quando a gente começa a olhar para a cidade e esquece que há uma diferença da igreja e da cidade. A igreja é povo do Senhor Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, o que nós vemos nesse texto, que o bater de Jesus à porta daquela igreja era a comunhão que ele queria. Tanto é que no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, o que diz o texto? Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém. A comunhão dos santos, meus irmãos, é algo que deve começar aqui e nunca irá terminar. O que acontece é que o próprio Jesus queria que eles tivessem essa comunhão, e essa comunhão era uma amostra daquilo que seria eterno. Ele não quer estar fora da sua igreja, ele quer estar dentro da sua igreja. Cada dia que a sua igreja se reúne, a comunhão com o Santo dos Santos. É isso que ele deseja, é uma comunhão imperdível. E aqui, meus irmãos, ele diz assim: olha, eu vou entrar na sua casa e cearei com ele. E quando nós olhamos a palavra ceia, meus irmãos, é muito interessante que Jesus desejava esse tempo. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 22, versículo 14, na hora da ceia, o próprio Jesus diz assim: olha, vocês não fazem ideia o quanto desejei comer essa ceia com vocês antes do meu sofrimento. Eu queria participar dela, e logo prometeu: esta será a última ceia até que todos a comamos outra vez na casa de meu Pai. Aleluia. E aqui a palavra cear também é muito interessante e significativa neste texto. Para termos uma ideia, os gregos faziam 3 refeições, melhor dizendo, por dia, os gregos. A refeição da manhã consistia num pedaço de pão seco, e eles molhavam num recipiente com vinho e comiam pela manhã. Historicamente, meus irmãos, era assim que eles faziam pela manhã à tarde, ou a refeição do meio-dia, como nós conhecemos como almoço. Eles geralmente não comiam em casa, mas à beira do caminho, em algum lugar da cidade, e eles paravam e comiam alguma coisa porque estavam trabalhando. Assim faziam eles. Já a refeição da noite, ou o jantar que nós conhecemos, este sim era considerado a principal refeição do dia. É muito interessante nós vemos esse aspecto. Nela, os anfitriões e os hóspedes participavam da mesa à vontade. Nesta refeição, eles comiam sem pressa, tendo todo o tempo que quisessem para a comunhão entre amigos. Então, no final do dia, eles sentavam: agora vamos parar aqui, vamos comer. E eles ficavam ceando e comendo e participando daquele momento tão gostoso. Quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, quando Jesus diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, Jesus estava exatamente falando dessa terceira refeição do dia. Me conte como é que foi o dia. Era no final do dia que Jesus estava dizendo: eis que estou à porta e bato, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, isto é uma bênção inigualável, comunhão imperdível com o Salvador e Senhor. Era um momento maravilhoso. Opa, tu queres entrar na minha casa? Entra, Jesus. Entra, venha cear comigo. Meus irmãos, como é bom, como nós temos um Deus que quer participar da nossa casa, entrar dentro do nosso lar, participar do nosso ambiente, da nossa mesa. Aqui é o que nós vemos. Jesus diz: eu estou à porta e bato.
Amém? Eu creio, meus irmãos, que nesta noite, Jesus está aqui, batendo a porta. Aleluia! O mesmo Jesus que falou para essa igreja de Laodiceia, diz assim: olha, eu amo esta igreja e por isso repreendo. Esse mesmo Jesus está hoje aqui nesta noite. Para quê? Para alertar, para chamar, para aconselhar, para desejar. Ele quer alertar o meu irmão, minha irmã, onde que você tem posto o seu coração? Aonde estão fixados os seus projetos? Naquilo que você pode conseguir, naquilo que você pode angariar, ou olhando para o Senhor, nas riquezas espirituais? Será que há arrependimento no seu coração, desejo de estar com o Senhor? Ele chama, Ele aconselha, e Ele deseja estar contigo. Por isso que João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Aleluia! É esta graça, meus irmãos, que vemos. Jesus está aqui batendo na porta. A pergunta é: você deseja receber esta visita? Você deseja abrir essa porta para Ele entrar? Jesus está desejoso, meu irmão, de começar a mexer em lugares que você diz: não, aqui não, Jesus, esse lugar é meu, aqui não, tu pode mexer ali, no fulano de tal, né? Olha, essa mensagem é para fulano de tal, não para mim. Jesus. Meus irmãos, nesta noite, Jesus quer mexer em coisas aí dentro de você. Ele está batendo, Ele quer mexer na tua estrutura, nas tuas visões, meus irmãos, nas tuas ideologias. Jesus quer dar sentido verdadeiro na tua vida hoje, aqui e agora. Amém? Por isso, meu irmão, que esse Jesus que está batendo na porta e querendo entrar, quando Ele entrar, meu irmão, as coisas serão outras. As coisas serão diferentes. Aí quando Ele entrar, as coisas, meus irmãos, vão mudar, porque este não será mais um culto, esta não será mais uma ceia como tantas outras, mas será uma grande oportunidade, uma oportunidade única de mudança de propósito. A mudança de propósito quando nós abrimos o nosso coração para o que Cristo quer fazer por nós. Olha para mim, meus irmãos, não precisamos de mais evangélicos. Estamos cheios. Houve um tempo, olha o evangelho, hoje pela manhã estávamos falando isso também, vai ter muitos evangélicos da política e tudo mais. O que mudou? Não precisamos. O que nós precisamos e o que Jesus deseja, meus irmãos, são de adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Adoradores, ele só pode ser um adorador se ele abrir o seu coração e rasgar diante do Senhor. Renda-se com o seu coração envolvido com Ele. É um momento de contrição.